Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Na verdade esse é até o primeiro vídeo que eu trago para vocês e a minha ideia aqui é trazer alguns conteúdos fundamentais para que possa basear vocês, trazer uma fundação, um alicerce para que vocês consigam cada vez mais melhorar no mercado para quem já tem alguma experiência ou principalmente para quem é iniciante começar da forma correta a entender como de fato o mercado se movimenta e o que faz a gente identificar se ele é um mercado de alta ou se ele é um mercado de baixo. Por que é tão importante identificar isso da maneira correta? Porque o mercado só tem basicamente duas direções e o nosso papel é identificar justamente se a gente vai apostar em um mercado de alta ou se a gente vai apostar em um mercado de baixa. É 50-50, não tem para onde correr, beleza? Então a minha ideia aqui é mostrar para vocês e tentar ajudar justamente nessa identificação de uma forma mais fácil e simples, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria questionar e aproveitar já para iniciar da forma correta é perguntar para vocês: esse mercado inicial aqui dentro, no centro da tela, marcado com esse quadrado, é um mercado de alta ou um mercado de baixa? O que vocês identificam nesse caso, nesse cenário específico? Pode até pausar o vídeo um minutinho e volta para responder. Para quem respondeu consolidado, já tem mais experiência e sabe como o mercado funciona, mas está enxergando apenas o macro e não a estrutura de fato, que é o que nos interessa para poder identificar para que direção a gente tende e para qual direção a gente busca seguir o mercado. Nesse caso, já posso adiantar, é um mercado direcionado para alta. A gente tem uma movimentação de alta para seguir. O que é importante identificar e mostrar para vocês antes, pessoal, para que todos entendam. O mercado ele trabalha imprimindo topos e fundos, sejam eles mais baixos ou sejam eles mais altos. Depende da direção que o mercado quer seguir. E o nosso papel é identificar o que ele está entregando. Ele está imprimindo topos e fundos mais altos ou ele está imprimindo topos e fundos mais baixos, beleza? Ou, para quem está acostumado com terminologia em inglês, e foi assim que eu aprendi, então já deixo escrito aqui do lado: higher high e lower high para quem está falando de um mercado de alta e higher low e lower low para um mercado de baixa, ou seja, topos e fundos mais altos ou topos e fundos mais baixos. Vocês podem ver por aqui que é justamente o que esse mercado está entregando na alta. Vamos lá. E depois na baixa a mesma coisa. Fundos, topos mais baixos com fundos mais baixos. E é assim que o mercado se movimenta até parar ou inverter essa movimentação que ele iniciou fazendo. Aqui dentro da tela, a gente vai identificar de uma forma mais fácil, com alguns detalhes. Vou passar uma dica para quem ainda não está acostumado a fazer as marcações, que pode ajudar bastante. E depois a gente desce para cá, para olhar de fato na estrutura, no mercado, no gráfico, para poder facilitar alguns pontos para vocês. Pessoal, minha dica inicial para quem tem dificuldade em identificar se esse mercado agora está de alta ou está de baixa, é utilizar essa adorável linha aqui. Tá? Aqui já está marcado para mim, mas às vezes o pessoal não tem, não sabe onde fica. Lá em cima, no lado esquerdo, nessa setinha aqui, nessa primeira opção, já tem ela desenhadinha. E você vai utilizar ela para fazer as marcações, para identificar o que é um topo e o que é um fundo e seguir ele, seja ele quando ele vire ou seja quando ele continue na mesma direção, beleza? Bora seguir e fazer um teste por aqui, depois a gente testa lá para baixo? Então vamos lá. Aqui a gente tem um fundo. Concordam comigo? Assim como aqui do lado esquerdo, aqui a gente tem um topo. Para existir um topo mais alto, a gente precisa que ele seja quebrado anteriormente e imprima um fundo mais alto. Agora a gente tem topos e fundos mais altos. Direção de alta. Esse mercado está nos entregando uma movimentação de alta. Nesse momento, quando esse fundo é rompido, a gente já passa a inverter o movimento. Fundo mais baixo e o topo, nesse caso, segue nessa posição. Ele é o fundo, o topo mais baixo agora nesse movimento. De novo, até que essa linha abaixo seja rompida ou essa linha acima seja rompida, a estrutura é a mesma. Esse movimento interno, nesse caso aqui, não é nada, pessoal. Ele é só uma estrutura sendo formada. A partir do momento que existe o rompimento, aí sim a gente está falando de um rompimento válido e que nos imprimiu agora um fundo mais baixo. Então, o topo nesse movimento vem para cá e o fundo sobe até aqui. Onde vai ser rompido primeiro nesse exemplo aqui? O topo. O topo foi rompido.
foi violado nesse momento aqui. Então, o topo mais alto com um fundo mais alto. Lembre, não existe topo mais alto sem um fundo mais alto. E vice-versa, não existe topo mais baixo sem um fundo mais baixo, tá certo? Esse é o desenho que a gente está seguindo nesse mesmo caso por aqui. Fundo foi violado, a gente vê um fundo agora mais baixo. Ele vai descer para cá e o topo não é, gente, não é esse daqui. Deixa eu até desenhar por aqui. Não é esse ainda, tá certo? O movimento que ele faz é esse. Até então, a gente está nesse desenho em azul. Então, o fundo é este e o topo é este. Agora, quando o fundo ele é violado, aí sim, a gente atualiza o fundo e atualiza para o topo mais baixo. Onde esse topo mais baixo está? Se houvesse um novo topo aqui, por exemplo, não seria esse. Seria esse, porque esse é o topo mais baixo. Reforço para ficar claro para todos. E usem essas linhas porque vai ajudar todos vocês. Topo mais baixo, fundo mais baixo. O fundo não é violado, ele continua na mesma altura, mas o topo ele foi violado. Ou seja, nós estamos agora em um movimento de alta, de expansão. A ideia é seguir as compras. Topo mais alto, fundo segue o mesmo, até que ele é violado novamente. Mais uma vez, estamos nessa estrutura, nessa tendência de alta. Topo mais alto, fundo também mais alto. E vamos encaminhando para o fim desse movimento. Topo mais alto, fundo mais alto. No momento que esse topo ele é violado, esse fundo ele é violado, a estrutura muda de direção novamente. A gente está em um mercado de baixa. Fundo mais baixo, ou higher low, e topo mais baixo. Tá certo? Agora a última inversão, e foi justamente o que identifica esse mercado, essa movimentação que eu desenhei para vocês aqui, como uma movimentação de alta. O topo ele foi violado, inverteu novamente a direção do mercado. Topo e fundo. O fundo segue o mesmo, não houve outro aqui no meio do caminho. Ele só existe novamente, só é atualizado quando ele é rompido e a gente vai ter um topo mais alto e novamente um fundo mais alto. Lembrem, pessoal, de novo, o mercado ele se move normalmente em ondas. Ele faz um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo e pode virar. Mas o que importa para a gente é identificar se esse topo ele foi violado. Muito provavelmente, 100% das vezes, ele vai ter que criar um fundo mais alto para que a gente possa ter um topo mais alto. Caso ele inverta, a gente inverteu a direção. E esse é o topo mais baixo, a gente está de baixo. E que a gente está procurando? O topo mais baixo. Esse é um topo mais alto que esse, não é? Então, esse é o topo mais baixo e aqui vai ser o nosso fundo mais baixo. Beleza? Vamos rapidinho ali para o gráfico para poder facilitar. E eu já quero tirar algumas dúvidas de vocês, porque só no gráfico de linhas não ajuda ninguém. Beleza? Vamos para cá, descendo. O que esse mercado está fazendo, pessoal? O que vocês enxergam nessa movimentação? Alta ou baixa? Responde para mim aí nos comentários aqui embaixo. Se você disse baixa, é até mais fácil identificar nesse caso aqui. Você está certo. O que ele vem fazendo, então? Qual é a movimentação que ele vem trazendo para a gente recentemente? Vamos começar por aqui, nesse movimento um pouco mais duvidoso, mas que vai facilitar vocês com as marcações da linha. Acho que vai ser uma bela forma de exemplificar o que a gente está procurando. Beleza? Quando o mercado rompe esse fundo aqui, a gente tem um mercado de baixa. Tá? Essa foi a última movimentação antes dessa alta acontecer. De novo, a gente vai fazer a marcação do fundo mais alto e a marcação do topo mais alto na direção de alta. Até que um desses dois seja rompido, isso é só uma movimentação interna, é só uma estrutura interna do mercado. Adriano, o que você considera? O corpo ou o pavio? Acho que já dá para ver claramente que eu só considero o corpo, tá? Apenas o corpo é considerado para marcar a estrutura. Os pavios são apenas uma movimentação temporária que o mercado fez, mas a estrutura de fato a gente utiliza o corpo para marcação. E vocês podem fazer o teste de vocês. Sempre que um corpo é violado, sempre que um fundo ou um topo daquela estrutura ela é violada, vocês vão enxergar uma mudança de direção no mercado de fato. O pavio
vocês não vão enxergar isso. Tanto é que em inglês ele é chamado de shadow ou wick. Shadow é sombra, ou seja, não é de fato que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o corpo do movimento. Beleza? Então vamos seguindo. Uma quebra aqui nesse fundo. O topo segue intacto, mas agora a gente tem um mercado de baixa. Até que a gente encontre um fundo de fato, um fundo claro, uma parada do mercado, que é esse cara aqui, a gente tem só fundos sendo imprimidos. Esse é o fundo mais baixo. E o que a gente precisa agora, pessoal, de um topo mais baixo. Já não é mais esse. A gente vai andando até encontrar o topo mais baixo. Podem considerar esse topo aqui mais baixo? Com certeza. Dá para ver que ele é visível. Ou esse aqui também seria uma alternativa. O que vocês precisam identificar sempre? Um cotovelo ou uma movimentação aguda. Precisa estar bem claro esse movimento, tá? Se for algo muito consolidado, se for um movimento muito estranho, vocês não identificarem, por exemplo, aqui, ó, qual desses fundos é um cotovelo, qual desses fundos é uma movimentação brusca, aguda, deixem passar, tá? Não precisam se preocupar com isso nesse momento. O que mais importa é identificar, de fato, um topo e um fundo. Se nós temos esse fundo como a nossa marcação e esse o nosso topo, o que o mercado faz primeiro? Viola o fundo, nós atualizamos o fundo para cá, fundo mais baixo, mercado de baixa e um topo mais baixo. Quem é violado primeiro nesse caso? O topo. Invertemos o mercado, estamos de alta, movimentação de baixa. E aqui dentro, gente, aquela situação que eu comentei para vocês. Até que dessas duas linhas sejam rompidas, nada. Isso é apenas uma movimentação interna do mercado. Agora, quando o fundo ele é violado, a gente tem aí sim a atualização do mercado. Movimentação de baixa, fundo mais baixo, topo também mais baixo. Vamos lá, aqui. Até que um dos dois é violado. Nesse caso, quem é violado primeiro? O fundo. O fundo é violado primeiro, pessoal. Então, fundo agora mais baixo e topo mais baixo. Esse é mais alto que esse, então esse é o topo mais baixo. O topo mais baixo foi violado, alteramos para alta novamente. Estamos buscando opções de compra nesse caso. E aqui, pessoal, é só identificação de estrutura. São vários outros fatores para montar um checklist de fato para que a gente possa abrir uma operação a favor da compra ou da venda. Mas a base, em primeiro momento, é identificar se nós estamos a favor das compras ou a favor das vendas. Qual é a tendência que está nos dizendo a movimentação. Beleza? Nesse caso, o fundo foi rompido novamente, fundo mais baixo. E agora o que a gente tem que procurar? O topo mais baixo. Fundo, topo, cotovelo, marcação. Utilizem sempre essas linhas aqui para ajudar vocês a guiar, tá certo? Topo, fundo. O que acontece nesse caso aqui? O fundo, ele é violado, pessoal. A gente tem um fundo novamente mais baixo agora. Movimentação de baixo. Fundo mais baixo e o topo mais baixo também. Vejam nesse caso aqui que é importante exemplificar para vocês o que realmente interessa. São os corpos, tá? A movimentação do corpo da vela que identifica para a gente uma movimentação de baixa ou uma movimentação de alta. Vejam que nesse caso ele não teve nenhuma violação nem pelo pavio, mas aqui embaixo ele foi violado esse fundo. Violado pelo pavio. E o pavio não conta para a gente. Vocês podem ver que o mercado continuou essa movimentação de alta aqui temporária, mesmo que o pavio tenha rompido o fundo do corpo. Tá? Quem interessa para a gente, novamente, é apenas o corpo da vela. Até que ele seja rompido, nada acontece. Mas vejam que no momento que ele é rompido, como um corpo, essa vela, o mercado segue de baixo. Então, quem importa para a gente, de novo, é somente o corpo. Beleza? Aqui acontece, então, a quebra. Que a gente vai procurar agora um fundo. Cadê o fundo dessa movimentação? Vocês podem identificar aqui como uma consolidação, movimento sem claramente ser um cotovelo, como a gente pode ver aqui em cima, aquela movimentação brusca. Vocês podem até fazer utilizando essa linhazinha aqui para identificar. Sim, você não precisa fazer nenhum movimento assim, não precisa fazer nenhuma movimentação com o desenho em si, consegue seguir reto. Pode considerar como uma coisa só, não tem problema nenhum, beleza? Então nesse caso aqui eu vou considerar esse último fundo, sendo que a gente tem como possível. E o topo, qual que a gente pode considerar nesse caso, pessoal? Esse daqui, fundo 1, fundo 2, topo 2,
ou topo 3? Quais vocês considerariam? Quais vocês utilizariam nesse caso aqui para marcar o topo mais baixo, na tendência de baixa? Nesse caso, sendo bem sincero, pode ficar a critério de vocês, pessoal. O mais claro, na minha opinião, desses três aqui, que é de fato o mais baixo, seria esse daqui. Tá? Esse movimento aqui me parece muito pequeno, a gente poder identificar de fato como uma movimentação só. Beleza? Então, vamos utilizar nesse exemplo aqui só para deixar claro para vocês. Topo mais baixo, fundo mais baixo. Adrian, quando é que eu atualizo a estrutura de novo, então? Se o mercado fizer isso aqui por dentro, nada. Vocês não vão atualizar a estrutura. Ela segue esse movimento de baixo. O mercado ele segue de baixo. Agora, caso ele faça esse movimento aqui, então nós temos um fundo mais alto e um topo mais alto. O mercado virou para alta. Ou o contrário, caso ele faça esse movimento aqui, nós temos agora um topo mais baixo que esse e um fundo mais baixo que esse. Agora a gente está com o mercado de baixa. Beleza, pessoal? Acho que eu consegui ajudar vocês de alguma forma. Espero que fique claro. A dica principal: usem essas setinhas aqui, usem essas linhas aqui para poder fazer a marcação. Para quem tem dificuldade, vai ajudar demais, vai facilitar muito. Nesse primeiro vídeo, acredito que já foi uma boa introdução de como fazer a marcação das estruturas. Conforme for avançando, colocando outros conceitos a mais aqui dentro, vocês vão conseguir pegar. Pratiquem no gráfico de vocês, abram um gráfico aleatório, façam esse teste, consigam fazer essa marcação. Daqui a um tempo vocês nem vão mais precisar utilizar essas linhas aqui para fazer a marcação, vai ficar muito simples e muito fácil. A ideia é identificar, quero seguir a tendência de alta ou a tendência de baixa. O nosso papel é sempre identificar quem está mandando no mercado e aproveitar para seguir com eles, porque as nossas chances de ganho aumentam muito. Beleza, pessoal? Fiquem bem, bons trades para vocês e até o próximo vídeo.